Olá, rapaziada, professor Everton aqui de volta de Geografia, e hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal aqui que normalmente cai nas grandes provas de avaliação nacional, tá bom? Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito disso bem aqui, que é como que a gente faz para interpretar informações na forma de gráficos. Gráficos de diferentes tipos, tá bom, gente? Olha lá. Esses gráficos, eles podem sintetizar e apresentar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. Queria que vocês dessem uma olhada comigo na questão de número 30 do material de vocês. Aqui a gente tem algumas informações importantes. Toda questão, quando aparece para vocês resolverem, ela de alguma forma ela vai tentar te dar algum ponto de partida que é para vocês poderem analisar. No caso dessa questão especificamente aqui, você tem esse gráfico aqui. Eu queria que vocês ficassem muito atentos a algumas informações que vão aparecer aqui. Então, a primeira coisa importante aqui é o título, que são as informações sobre as quais o gráfico está falando. Então, aqui ele está falando sobre taxa de fecundidade total no Brasil entre os anos de 1940 e 2010. Antes da gente falar sobre o gráfico em si, é importante a gente fazer uma distinção aqui. Fecundidade é um dos conceitos mais importantes de uma parte da geografia que é fundamental para vocês entenderem o comportamento da população mundial e brasileira em especial, que é o que a gente está tratando aqui. Quando a gente fala de população, imaginem esse círculo aqui, né? Isso aqui é a população total. Pode ser de um país, pode ser de um estado, pode ser de uma cidade, etc. Essa população, ela pode aumentar ou ela pode diminuir ao longo dos anos. Para que isso aconteça, existem algumas variáveis que a gente precisa ficar atento. Então, uma população, ela só vai crescer ou diminuir durante um determinado tempo, graças a dois fatores. O primeiro é o que a gente chama de natalidade, que aqui na imagem ele aparece com o seu sinônimo, que são os nascimentos. Então, a pessoa ficou grávida, a mulher ficou grávida, nasceu a criança, isso vai ser computado, né? Isso é chamado de taxa de natalidade. No mesmo período em que tem os nascimentos, também tem os óbitos, tem as mortes, que estão representados por essa outra setazinha aqui, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte: num país, no ano de 2000, nasceram X pessoas e no mesmo período morreram X pessoas. É feito um cálculo, né, entre o quanto que nasceu e o quanto que morreu. Quando o número de nascimentos ele é maior do que o número de mortes, eu posso afirmar que esse espaçozinho aqui, né, caracteriza um crescimento de população. Tá ok? Essa é a primeira variável. A segunda variável tem a ver com as pessoas que chegam e as pessoas que saem de um determinado local durante um determinado período, que são as migrações. Então, só para tu entenderes aqui. Aqui é a população, então se eu tenho alguém chegando no país, gente que vem de outra cidade, que vem de outro país, etc e tal, eu tenho aí os imigrantes. Então eu tenho uma taxa, que é chamada taxa de imigração. E eu também tenho aquela rapaziada que está no país, ela não precisa ser originária daqui, mas ela está residindo aqui e ela por algum motivo saiu. Então isso é a emigração. Atenção, imigração, entrada, emigração, saída do país. Também é feito um cálculo, quem chega e quem sai. No final das contas, a gente vai perceber, analisando esses dois dados, se a população daquele país ela aumentou ou ela diminuiu durante aquele período. Quando a população aumenta, a gente diz que o que aconteceu aqui, isso é muito importante, é um crescimento natural ou crescimento vegetativo. Quando a população aumenta, esse crescimento ele é positivo, tá certo? Mas há muitos casos em que a população reduz. Nesse caso, houve o crescimento, mas ele é chamado de crescimento vegetativo negativo. Por que isso importa lá para a nossa questão? Vamos voltar lá rapidamente. Vejam que aqui ele usa um termo chamado fecundidade total. O que é isso? A fecundidade, gente, é assim. Se você imaginar que as mulheres, durante o seu período reprodutivo normal, né, elas têm
a tendência de ter um determinado número de filhos. Então significa dizer que ao longo do tempo, essa probabilidade de engravidar que a mulher tem, ela pode aumentar ou ela pode reduzir. O gráfico, ele está mostrando uma informação aqui pra gente. Vamos pensar aqui, ó. Isso daqui é essa escalazinha aqui de tempo. Cada barrinha dessa aqui representa uma década. Então, por exemplo, a primeira é 1930, a gente não tem dados. 1940, olha quanto era a taxa de fecundidade da mulher brasileira, 6,16. Isso significa que, na média, em 1940, as mulheres brasileiras tinham, em média, 6,16 filhos. Percebam que, à medida que o tempo vai avançando, esse número vai caindo. De acordo com essa tabela aqui, né, no dado mais recente aqui, em 2010, esse número caiu para 1,9, então menos de 2 filhos. Então significa que em 1940 era 6 filhos, em 2010 menos de 2 filhos, 1,90. Então isso indica uma redução. Vamos ver o que a questão pede agora. O primeiro passo, gente, é interpretar aqui o gráfico. Agora a gente vai ver o que a questão está pedindo baseado nessa interpretação. Olha lá. O processo registrado no gráfico, que processo é esse? Redução no número de filhos por mulher, gerou, olha lá, a seguinte consequência demográfica. Atenção que isso é muito sério. Não confunda a causa com consequência, tá bom? O gráfico deixa claro que de 1940 para 2010, as mulheres brasileiras estão tendo cada vez menos filhos. Então ele quer saber qual a consequência de cada vez menos filhos as mulheres brasileiras elas estão tendo. O que isso provoca? Lembra nessa imagem aqui, ó? Nessa telazinha aqui, percebam que quanto menos nascimentos eu tenho, significa que o ritmo de crescimento da população ele vai reduzindo. Significa que a população do país ela pode chegar a diminuir. Vamos para as alternativas agora. Olha lá. Primeiro ele fala sobre decréscimo da população absoluta. Vamos entender. População absoluta é aquela contagem 1 a 1 mesmo. Então, será que vai reduzir o número da população? Pode ser que sim, mas eu só posso fazer essa afirmação também analisando a taxa de morte. Só que o gráfico não me mostra a taxa de mortalidade, não me mostra os óbitos, então eu não posso marcar isso daqui. Letra B, que é o nosso gabarito aqui. Redução do crescimento vegetativo. E aí, pessoal, aqui tem uma pegadinha, viu? Notem que aqui ele usa um dos termos que eu posso utilizar para falar desse fenômeno. Crescimento vegetativo ou simplesmente vai ter questão que vai falar de crescimento natural. É importante que a gente entenda aqui por que isso aconteceu. Notem, voltando aqui na imagem, que durante esse período aqui, coincidentemente no Brasil, algumas coisas aconteceram para que as mulheres elas tivessem um número menor de filhos. Foi o período em que o Brasil começou a se urbanizar, o Brasil começou a se industrializar, as cidades elas começaram a ficar mais competitivas, mais inchadas, a busca por empregos, a mulher começou a entrar mais no mercado de trabalho e por conta de todos esses fatores, a maternidade ela começou a ser uma opção cada vez menos atraente para as mulheres, tá certo? E sem falar, né, gente, que ter muito filho significa ter muito custo, né? Então isso também foi uma decisão que pesou em relação às mulheres hoje. Então é só você avaliar aí as pessoas que você conhece perto de você e comparar o número, né, de filhos que elas querem ter com o número que os seus avós, né, com os seus pais eles tiveram. Então vocês vão perceber que provavelmente o número de filhos que os mais jovens eles querem ter é sempre menor do que o pessoal do passado, tá bom? Bom, eu termino por aqui. Queria deixar aqui um grande abraço a vocês, tá bom? E deixar uma frasezinha importante aqui, tá bom? Ó, se você quer, você pode. O limite, gente, é você quem define, é você quem faz, tá certo? Então até o próximo vídeo, tu já sabe, compartilha, comenta, te inscreve e até a próxima.